Olá, tudo bem? Bem-vindos, eu sou a Radara Nur e hoje a gente vai falar de um tópico interessante. Por que na Golden Era algumas bailarinas estão com o umbigo coberto? Vem comigo que eu vou te explicar. Brasil. É o seguinte, eu estava dando uma aula de Golden Era, né? Tô estudando aí já faz um tempo. Inclusive até comprei um livro bem legal. Quem fala inglês, quem lê inglês pode ler, chama Midnight in Cairo. Fala um pouquinho sobre a dança do ventre do século passado, né? E enfim, e aí eu tava dando aula e surgiu a dúvida de uma aluna minha. Ô Pro, por que algumas bailarinas estão com o umbigo coberto? E aí eu, na minha humilde opinião, falei assim, eu acho que devia ser algum artefato decorativo, alguma coisa do tipo, né? E uma outra aluna minha falou assim, Pro, eu já ouvi falar que era por causa do Islã, que eles não poderiam mostrar o umbigo, porque era considerado um orifício. Eu nunca tinha ouvido isso, né? E eu achei estranho. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho essa informação, mas eu vou pesquisar e semana que vem eu trago de volta aqui pra vocês. E cara, eu vasculhei a internet inteira e eu achei a resposta. Aproveitei, conversei com alguns colegas meus de profissão, também perguntei se alguém já tinha ouvido falar isso, que era proibido no Islã, na época do cinema, né, de 1930 mais ou menos. Nunca ninguém tinha ouvido falar isso. E aí tem um professor que eu converso, né, egípcio. Mandei a mensagem para esse professor egípcio, perguntei para ele, né, se tinha alguma questão religiosa que não pudesse mostrar o umbigo. E primeiramente ele falou que não, ele falou assim, olha, eu nunca ouvi falar, não é proibido você na dança do ventre mostrar o seu umbigo, nunca houve essa determinação por questão do Islã, eu moro aqui no Egito e nunca soube disso. Então fica na paz que não tem nada a ver, algumas utilizavam realmente por questões decorativas, né? Mas não tem nenhuma questão de proibição, como essa minha outra aluna havia ouvido. Eu não tenho essa fonte, tá, gente, dessa questão do Islã, não sei se isso é verdade. Eu não achei nada referente na internet com relação a essa questão de que o Islã proibia e, enfim, era visto como orifício, tá? Bom, voltando. E aí comecei a ir atrás de informação. E aí, meu povo, eu achei uma informação que tem um contexto bem coerente, né, com o que estava acontecendo na época no Egito. Então a gente sabe que o cinema surgiu lá na França com os irmãos Lumière, e aí veio a Primeira e a Segunda Guerra e, enfim, o cinema lá ficou meio defasado, mas aí os Estados Unidos, Hollywood, meio que boom, explodiu, e aí o cinema chega no Egito, né, por volta dos anos 18, dos anos 20, e aí vira uma febre no Egito, e aí tem um monte de... Primeiro começa, né, no Egito com os americanos produzindo os filmes egípcios, depois acabam tendo as próprias firmas, né, egípcias de cinema. E aí vem o interessante, o que é que acontece? Entre 1930 e 1968, eu vou ler aqui para vocês, o Código Reis foi um conjunto de normas morais aplicada aos filmes lançados nos Estados Unidos entre os anos de 30 e 68, pelos grandes estúdios cinematográficos. Seu nome deriva de Will H. Hayes, advogado e político presbiteriano e presidente da Associação de Produtores e Distribuidores de Filmes da América, entre 1922 a 1945. Ou seja, gente, tinha um código de moral, de ética, o que eles achavam que era moral, o que eles achavam que era ético. E, por exemplo, tá, que eu li nesse código, não podia ter amor interracial, não podia ter beijos muito escandalosos, não podia ter nudez, não podia ter um monte de coisa. Não podia ter gente zoando pessoas menosprezando pessoas que trabalhavam pro governo. Enfim, depois que vocês jogarem no Google, vocês vão achar um monte de coisa, tem um monte de artigo interessante falando, eu não sabia e eu achei bem interessante. E aí, o que acontece? Eu achei um outro texto que eu também vou ler para vocês. Muitos filmes feitos nos Estados Unidos e na Europa entre 30 e 70 retratavam mulheres do Oriente Médio, vestindo roupas que expunham
seus meios com grandes joias coladas em seus umbigos, né? Aí tem aqui mostrando uma foto que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Em 1930, como reação à indignação pública por escândalo, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos adotou esse conjunto de regras conhecido como Código Hays. Essas regras tinham como objetivo manter padrões morais decentes nas telas. Uma das exposições indevidas ou movimentos indecentes na dança seriam proibidos e não seriam retratados. Isso passou a ser interpretado como que os umbigos também não deveriam ser mostrados visíveis na tela. E aí a gente vê, até por exemplo, filmes da Marilyn Monroe, que ela tá com o umbigo coberto, enfim, tá? Não só filmes que retratam bailarinas de dança do ventre, mesmo porque dança do ventre estava, entre aspas, alta, né? Daquela coisa do povo da Europa vindo para Alexandria, enfim, tá? Os anos que se seguiram à sua adoção, os cineastas buscaram brechas dentro do Código Hays que lhe permitissem continuar a atiçar o público que ia ao cinema. Uma brecha explorada pelos cineastas foi colar uma joia sobre o umbigo, para assim cobri-lo, deixando nu a sua silhueta. Então, ó, tá vendo? Não estou mostrando o umbigo tem uma joia. E aí a gente vê, por exemplo, um filme da Samia Gamal, Alibaba e os 40 Ladrões, que ela tá com o umbigo coberto. Então, filmes que provavelmente iriam passar, de repente, nos Estados Unidos, ou que eram gravados com bailarinas, que nem é o caso também da Samia Gamal no filme Vale dos Reis, que é um filme até com Robert Taylor, que esse filme é passado nos Estados Unidos, tinha essa proibição, eles tinham essa questão de cobrir o umbigo para poder passar lá, certo? Então, não é que era proibido pelo Islã, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, era um código americano de decência, entre aspas, o que eles achavam que era decente. E muitas vezes a Europa acabava adquirindo esse código junto com elas, porque às vezes os filmes europeus também poderiam passar nas telinhas americanas. E se tivesse esse tipo de nudez, esse umbigo de fora, não poderia ser mostrado, né? Então, continuando. Dançarinos de dança do ventre reais nunca colam joias de plásticos em seu umbigo, né? Como tipo a gente vê nesses filmes antigos. Inclusive, gente, tem um filme que aí eu lembrei, eu sou fissurada em 007. E tem um filme do 007 onde tem uma belly dancer, eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem junto na tela. E mostra exatamente isso. A bailarina, ela tá como se fosse uma joia, um rubi. Então, eram de plástico, obviamente, mas era simbolizando joias. Então, era um acessório decorativo pra cobrir, tá? E aí, eu lembrei que tem nesse filme do 007. Bom, enfim. E aí, um ato especializado que esteja intencionalmente tentando imitar o visual dos filmes antigos de Hollywood, tá? Claro, exceções existem. As dançarinas nas fotos que eu vou mostrar pra vocês, né? Que nem eu falei da Samia Gamal, do filme francês Alibaba de 54. É importante ressaltar, gente, que tinha essa joia no umbigo porque o filme iria ser comercializado nos Estados Unidos, onde o código ainda estava em vigor. Então, o que acontece? Em alguns lugares, em alguns filmes egípcios, elas adotavam isso porque nos Estados Unidos estava usando, mas era por questões de ética moral. Então, alguns filmes no Egito mesmo, elas colavam alguma coisa no umbigo, ou mesmo como forma de adorno, tá? Mas não por causa dessa questão de Islã, tá? Então, isso aqui é bem legal a gente ressaltar. O conhecido pesquisador da dança de Marrocos relatou ter visto uma dançarina profissional na Turquia usando uma joia no umbigo e uma vez perguntou a ela sobre isso. A dançarina disse que alguns turistas que lhe perguntavam por que ela não tinha uma joia no umbigo questionou-a em vários pontos e aí ela começou a ver que aquilo era visto como uma verdade para eles. Então ela passa a usar para agradar os turistas, porque ela não usava. E os caras, por que você tá com a joia no umbigo? Porque eu vi no filme, eu vi no cinema, e aí ela começa a falar, puta, vou ter que usar porque lá nos Estados Unidos, lá na França, lá não sei aonde, estão colocando essa joia. Então é legal pra gente entender um pouquinho esse contexto geral, pra gente fechar. O público em geral e muitas das mulheres que começaram a aprender a dança do ventre durante a década de 60 acreditavam que essas joias do umbigo deveriam ser de alguma forma autênticas à dança do ventre, já que as viam em tantos filmes daquela época.
Os Estados Unidos tinham poucos professores de dança oriental que realmente haviam feito pesquisas para saber o que realmente era feito no Oriente Médio. Então não havia ninguém para dizer a essas pessoas bem intencionadas que elas não tinham a ideia que aquilo era errado, então aquilo não era proibido, tá? Como resultado, dançarinos equivocados perpetuaram o mito por cerca ainda de uma década, até que fatos reais começaram a substituir a desinformação com a qual vinham trabalhando. Então, volto de novo. Eles iam nas telas do cinema e achavam que era aquilo. Então, é o famoso a mídia comanda, entre aspas, o gado, sabe? Aquelas informações assim. Então, fica aí pra vocês o porquê que algumas bailarinas da Golden Era tinham esse umbigo coberto, tá? Então algumas por questões de fashionismo mesmo, mas a real é que nos Estados Unidos o código dele Hays era proibido mostrar. Claro que depois isso foi caindo por terra e eu acho que quem que dá uma quebrada nisso geral que eu li mais ou menos foi Marilyn Monroe no filme Quanto Mais Quente Melhor, que meio que dá uma quebrada, meio que mostra umas cenas que seriam, entre aspas, impróprias pra época, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês sabem alguma outra versão, comenta aqui pra mim que eu também tenho interesse em saber. E é isso. Obrigada por assistirem. O filme ficou um pouquinho longo aqui, mas eu acho que é interessante a gente passar essa informação pra todo mundo. Um beijo, fiquem bem e até mais. Fui!